The Fetus as Patient. A Fetal Medicine Foundation também é uma instituição que divulga bastante os avanços tecnológicos de tratamento e diagnóstico na área da medicina fetal, e cada vez mais a gente tem disponível os exames para toda a nossa sociedade, tá? Desde 2016, a World Health Organization pela primeira vez refere que o ultrassom ele realmente é importante na gestação para poder ter uma melhor definição de idade gestacional, identificar gestações múltiplas, de que a gente consegue identificar os fetos que têm alguma aneuploidia, principalmente naqueles exames realizados antes de 24 semanas. E uma parte que é muito importante, apesar de ser pequena, no fim do statement da World Health Organization, ele fala que é para a mãe poder ter uma ligação melhor com seu filho. Até por isso que a gente vai revisar todos esses aspectos. Lógico, quando a gente fala de ultrassom, as mães querem muito fazer essas fotinhos 3D, mas lembrando que nenhuma instituição refere que a gente deve fazer um ultrassom recreativo. Então, se tiver essa pergunta na prova, que não tem indicação de 3D, 4D recreativo na gestação. E por fim, cada vez mais a gente tem equipamentos portáteis, e é por isso que ele acaba ficando mais difundido. Então, esse daqui, sem falar de propaganda, né? A gente tem vários dispositivos, que são essas sondas que você coloca no seu gadget, pode ser num tablet, pode ser no celular, e leva para a beira do leito, que pode ser desde o seu consultório até uma montanha, se tiver uma avalanche, tiver uma grávida lá, você consegue fazer o ultrassom. Os benefícios da ultrassonografia na obstetrícia vão depender da idade gestacional que a gente está avaliando. Por exemplo, no primeiro trimestre eu identifico se aquela gestação está tópica ou ectópica, se ela está com uma evolução adequada e se eu consigo ver os marcadores para as aneuploidias, pré-eclâmpsia e malformações graves. No segundo trimestre da gestação, o enfoque principal é avaliar a morfologia da gestação, e no terceiro trimestre a gente avaliar os desvios de crescimento, problemas no líquido amniótico, avaliar aquelas pacientes de alto risco, se o fluxo de sangue está chegando adequadamente para essas gestações. Então, os benefícios são inúmeros e ele é dependente da época que a gente faz, tá? Então, com isso eu consigo propor estratégias para o tratamento de doenças materno-fetais e principalmente transferir esses fetos que tenham alguma malformação para centros de referência. O professor Chauí sempre refere nas suas aulas, é um grande estudioso da medicina fetal, e ele diz: o melhor transporte para o feto, né, para o recém-nascido, é a barriga da mãe. Então, se tem uma cardiopatia e ele está lá em Manaus e precisa nascer num centro de referência, que seja em Salvador ou em qualquer outro local, a melhor ambulância para esse bebê é a barriga da mãe, é o ventre da mãe, até que ele chegue no local e possa ter o parto e assim nascer com toda a estratégia proposta para aquela criança. Então, falando sobre sonoembriologia, são os marcadores do desenvolvimento embriológico que eu consigo avaliar pelo ultrassom. Então, logicamente que a gente tem todo o nosso desenvolvimento embriológico, desde o momento da fecundação até o parto, as estruturas vão sendo desenvolvidas cada um em um período, o sistema nervoso central até a quinta, oitava semana, o cardíaco também, e várias outras estruturas, como os rins, que vão se desenvolvendo ao longo de toda a gestação, mas existem alguns marcos que eu consigo avaliar e dizer se essa gravidez está evoluindo de uma forma adequada ou não, e isso se chama sonoembriologia. Então, o embrião, como terminologia, a gente chama até 9 semanas mais 6 e feto a partir da 10ª semana. Existe uma diferença entre idade cronológica embrionária e a menstrual. O embrião, ele começa a contar a data a partir do momento da fecundação, que em geral acontece 15 dias após a ovulação. Mas nem toda mulher é assim. Então, tem mulheres que ovulam no 7º dia, tem fecundação que pode a mulher ovular no 7º dia, mas a fecundação acontecer no 8º. De toda forma que o mais importante hoje para a gente datar a gestação é pela ultrassonografia, através
dos marcadores e da biometria do tamanho do bebê. Só que por convenção, o que os equipamentos fazem? Eles somam 14 dias para que dê no total da gestação 280 dias, tá? Então o embrião sempre vai ter 2 semanas a menos. Então quando aquelas mães perguntam assim, nossa, mas é 40 semanas, 40 dividido por 4 dão 10 meses. Não, na verdade, ela tem 9 meses e meio mais ou menos, sem contar que nesse pedacinho até 14 semanas, ele ainda está, até 14 dias, perdão, ele ainda está num desenvolvimento muito inicial de trofoblasto, cistotrofoblasto, muito no comecinho da gravidez. Então, as 40 semanas correspondem a 38 semanas pro feto, tá? Mas a rigor, o que a gente considera como a última menstruação? Então, os equipamentos sempre vão pegar aquele tamanho de CCN e somar 14 dias. E o que eu então identifico na sonoembriologia que a gente precisa saber de cor? É que com 4 semanas e meia eu vejo um saquinho gestacional, por volta de 5, 5 e meia eu vejo o saco gestacional e a vesícula vitelínica. Na 6ª semana eu já consigo identificar que um embriãozinho muito pequeno, que eu posso não ver batimento ainda. O batimento eu tenho que ver quando esse embrião tem 7 milímetros obrigatoriamente, tá? Com 6 semanas e meia, em geral, eu já tenho embrião com batimento. Na 7ª semana, esse embrião tem 1 centímetro, 10 milímetros. E com 8 semanas eu começo a ver a primeira estrutura cerebral, que é o romboencéfalo nessa região posterior. Então eu começo a identificar aqui um polo cefálico, um polo podálico. Aqui a gente vê o romboencéfalo e aqui é uma vesícula vitelínica que está num plano posterior. Parece que está na coluna, mas não é, tá, gente? É uma vesícula vitelínica. Então o resumo de sonoembriologia é: com 4 semanas e meia saco gestacional, depois eu vejo uma vesícula vitelínica, o embrião com batimento e o embrião maior que a vesícula, tá bom? Não precisa decorar os tamanhos, em geral eles não perguntam. E por que eu falo que o embrião com 7 semanas é 10 milímetros? É que algumas coisas a gente tem que decorar, ou se você tiver como, por exemplo, no Afeganistão ou numa guerra que está tendo, essa guerra que está tendo agora no Oriente Médio, né? E você só tiver um equipamento que possa medir e ver ali se tem embrião, batimento, enfim, uma situação que você tenha que fazer uma avaliação muito rápida. Estes marcadores permitem que eu calcule por cima a idade gestacional, de toda forma que eu consiga avaliar se essa gravidez está indo de uma evolução adequada para aquele período ou não. E você decorar que um embrião que tem 1 centímetro tem 7 semanas, isso é tranquilo, tá? Da sonoembriologia, então, que é importante? Aquela paciente que faz um teste de farmácia, tá com enjoo e tá grávida, e aí ela vai fazer um ultrassom e o útero tá vazio, a gente pode ter 3 circunstâncias. Uma, ela tá com 4 semanas e aí tá no comecinho da gestação e eu não vejo nada. É aquelas mães bem neuróticas que querem engravidar logo e que ficam em cima da data da última menstruação, da ovulação, para ter relação no período certo. Aí elas fazem o teste e rapidamente querem fazer mais alguma avaliação. Então tem que lembrar para elas que tem que ter calma, tá? Não adianta fazer ultrassom nessa idade gestacional, porque não vai identificar nada e vai acabar gerando um estresse muito grande. Outro fator que pode acontecer é estar frente a um abortamento. Então, eu fiz um exame, ele deu positivo, mas na hora da anidação, essa anidação ocorreu de uma forma muito falha. Ele sobe o beta-HCG nessa primeira semana, mas não desenvolve saquinho gestacional. Então, não é nem uma gestação anembrionada, é uma gestação química. Ou, a gente está em outro cenário. Essa paciente, ela tem um atraso até de 6 semanas, mas ela tem um pequeno sangramento, ela não sabe do que se trata, e aí ela vai fazer o exame, e na verdade ela até tinha um saquinho, mas ela perdeu esse timing de ter visto o saquinho e de ter evoluído para um abortamento. De toda forma que foi um abortamento completo, tá? Então você ainda tem o HCG, né, a fração beta circulante na circulação, ele fica circulante por cerca de 30 dias, mas a evolução foi para um abortamento. E por fim, o que todo mundo fica muito preocupado nessa situação é com uma gestação ectópica. As gestações ectópicas, elas ocorrem em 2% das gestações,
mais de 90% delas são na região de trompa, tá? E a preocupação sempre de ter um beta positivo e um útero vazio é que a gestação ectópica mata. Então, apesar da incidência ser muito baixa, todo o estresse que gera ao redor disso é por conta de ser uma gestação que tem repercussão muito grave para a mãe, tá? Bom, quando eu faço um beta-HCG isolado, ele não me diz nada. Ele não me diz a idade gestacional que essa paciente se encontra. Mas o que eu tenho que ficar como um alerta? Se eu tiver um beta de 2 a 3 mil, eu preciso identificar alguma coisa dentro deste útero. Não que eu obrigatoriamente tenha, ele não é uma situação com patognomônica. Mas se eu tenho um beta acima de 3 mil e um útero vazio, eu preciso começar a me preocupar com alguma outra intercorrência. Quando o Dobilé e colaboradores fizeram um estudo em 2013, que eles avaliaram se a gestação era não evolutiva, o que eles perceberam é que para cada gestação que evoluía de uma forma adequada com estes níveis de beta-HCG, 19 delas eram ectópicas e 38 delas eram não viáveis, eram abortamentos. Então, quando eu tenho uma gestação, um valor de beta de 2 a 3 mil e a cavidade está vazia, eu preciso fazer um beta seriado para ver. Se esses níveis estiverem caindo, muito provavelmente essa paciente está, como eu falei, é uma gravidez química ou um abortamento que já evoluiu e que está só clareando o beta-HCG. Agora, se ele fica estável, com crescimento muito lento, quer dizer que aquele trofoblasto que está se desenvolvendo numa região que não é dentro da cavidade uterina, ele está com o processo dele de proliferação de massa placentária, né, de trofoblasto, mas numa região não adequada e por isso que os níveis crescem de forma pouco acentuada. Então, aí sim, eu tenho que ficar mais atento para uma gestação ectópica, tá? Então, beta-HCG isolado não define idade gestacional. Agora, valores de beta muito altos, com cavidade vazia, eu tenho que identificar se não está no corno do útero, aqui como essa região, né? Desse caso aqui, eu ainda vejo o miométrio, tá? Nesse aqui, eu ainda repito. Se esse trofoblasto começar a encostar aqui no corno, aí sim é uma gestação cornual. Agora, às vezes ele está aqui e depois ele evolui para dentro da cavidade. Então, é uma gestação que vai ficar norma inserida, tá? E essa daqui, que é o nosso caso mais dramático, né? Um dos, porque o outro é quando está também em cicatriz de cesárea e aqui é em região cervical. Então, quando eu tenho uma gestação em região cervical, eu não vou dizer que ela não está dentro do útero, mas ela é uma gestação que ela está numa região não adequada. Então, é uma região cervical. Tudo isso vocês precisam descrever para que o médico possa tomar as providências cabíveis, tá? Bom, o que cai na prova também? Pode cair. Quais são os sinais de mau prognóstico da gestação? Um deles é ter uma vesícula vitelínica ou hidrópica e segundo a CBR, ele diz que hidrópica é maior do que 6 milímetros. Tem outros estudos que falam que são vesículas maiores do que 7, 8, mas para vocês na prova decorar que a vesícula vitelínica maior do que 6 é um sinal de mau prognóstico, ou aquelas vesículas vitelínicas hiperecogênicas. Outro sinal de uma gestação, pulou muito, de uma gestação com mau prognóstico é aquele que o feto tem uma bradicardia. Pelo Colégio Brasileiro é batimento abaixo de 100, pelo Colégio Americano menor que 90, nos estágios iniciais da gravidez. Então, quando eu tenho um batimento muito baixo, uma bradicardia fetal, eu posso estar frente a esses casos de mau prognóstico. O bump coriônico até hoje não caiu em prova, mas eu acredito que em breve vai começar a cair, porque isso, com o avanço tecnológico dos equipamentos, a gente acaba identificando cada vez mais. São imagens polipóides que se fazem uma invaginação para dentro do saco gestacional. Aqui parece até uma gestação meio molar, um corioangioma, né? Aqui está anecogênico, mas enfim, qualquer estrutura que faça uma invaginação para dentro do saco gestacional, ela não é normal e eles resolveram considerar esse nome como bump coriônico, tá? Ela incide em 1,5
das gestações, e em um estudo retrospectivo foi observado que tinha uma maior perda gestacional abaixo de 24 semanas nas gestações que tinham bump versus as gestações normais, tá? E que 62% dessas gravidezes evoluíam para o termo normalmente. Então, é importante a gente saber, lógico, em geral eu descrevo no laudo, que eu estou vendo essa invaginação, essa estrutura de bordos irregulares, invaginando para o interior da cavidade do saco gestacional, que corresponde a um bump coriônico, aí eu solicito reavaliação em 3 semanas, porque senão a gestante fica maluca, né? Então a gente precisa também ponderar isso quando a gente escreve. Bom, e quais são os critérios agora que vocês reviram de gestação que não vai evoluir? Então, um deles, por exemplo, que eu tive recentemente no consultório, foi uma paciente que tinha uma gestação mais ou menos de 6 semanas, e quando eu fiz o exame tinha só um saquinho gestacional. Bom, tinha só um saquinho gestacional, eu tenho 2 opções. Uma, vocês vão ver que eu vou seguir o cronograma aqui. E o outro eu peço um beta-HCG para essa paciente e peço para repetir um ultrassom depois, um beta-HCG depois de 48 horas. Esse beta-HCG precisa no mínimo dobrar em 48 horas. Então, se ele dobrar, significa que essa gestação aparentemente está com uma boa evolução. Agora, se ele crescer pouco, tipo 1,5 vezes, ou se mantiver muito estável, muito provavelmente essa gravidez não é evolutiva. Bom, mas fala, doutora, para mim isso não serve, né? Eu sou radiologista. Então, para mim, o que vai importar? Então, para quem é radiologista e para a prova, nós temos 2 critérios diretos e 2 critérios indiretos. Quais são os critérios diretos? Quando eu tenho um BCF ausente num embrião maior ou igual a 7 milímetros, ou quando eu não identifico embrião num saco gestacional com diâmetro médio maior ou igual a 25 milímetros na gestação. Tá? Então, se eu tiver com um desses 2 critérios, eu chamo de uma gestação já não viável. Eu tenho um embrião de 8 milímetros sem batimento, a paciente quer repetir. Bom, ela querer é uma coisa. Agora, você saber que ela não precisa porque não vai ter batimento é outra. Desde 2013, quando o professor Dobelé e colaboradores descreveram esses parâmetros, esses novos parâmetros, ele subiu o sarrafo, porque antes eram 5 milímetros. Alguns estudos falavam de 6 milímetros. Então, ele pôs assim, para a gente ter 100% de assertividade, se eu tiver um embrião de 7 milímetros ou mais, sem batimento, eu posso considerar como uma gestação não viável, tá? Os outros 2 critérios, eles dependem do ultrassom. Então, essa frase enorme aqui, não visualização de embrião com batimento, 2 semanas após um exame ecográfico que apresentava saco gestacional sem vesícula. Ele parece muito grande para decorar, mas não é. Vamos lembrar da sonoembriologia? Se eu tô com um saquinho gestacional apenas por volta de 4 semanas e meia, para eu ter, com certeza, 6 semanas e meia, eu repito esse ultrassom 2 semanas. Então, são 2 semanas ou 14 dias, tá? E aí eu tenho que identificar embrião com batimento. Porque se eu botar entre 4 semanas e 5, então eu já estou até no limite superior para aguardar, tá bom? Que foi a segunda parte que eu fiz dessa paciente minha, como eu falei, do consultório. Então, tinha um beta de 4.000 e um saquinho gestacional, só que ele era um pouquinho grande para 4.000. Mas, enfim, a gente tem que seguir o pensamento lógico. Ela repetiu 2 dias depois, tinha um beta de 8.100. Falei, opa, dobrou de tamanho. Então, vamos repetir aí para ver em 15 dias esse ultrassom. Afinal de contas, era um saquinho gestacional, apesar de já ter um tamanho bem grandinho, não tinha vesícula, não tinha embrião, mas vamos acompanhar em 15 dias. E aí, quando voltou em 15 dias, infelizmente, só tinha o saquinho gestacional mesmo, mostrando que era uma gestação não evolutiva. Eu posso bater o martelo? Preciso repetir mais uma vez? Não, porque eu tenho bem documentado que eu tinha o saquinho, eu esperei os 15 dias e foi uma gestação que não evoluiu. Esse outro aqui é quando eu já tenho saco gestacional e vesícula vitelínica. Então, se eu tenho saco gestacional e uma vesículazinha vitelínica, eu tô mais para frente na gestação. Tô com 5 semanas. De 5 para 6,5 são 7 dias mais 4, mais ou menos, que dão 11 dias. Então, eu aguardo 11 dias e se eu não tiver embrião com batimento, eu também considero como uma gestação não evolutiva. Tá
tá bom? Esses parâmetros, assim, se a gente tiver na cabeça bem determinado o que significa cada um deles, eu não preciso decorar, eu vou saber interpretar. Então, se eu tenho um exame com saco gestacional sem vesícula, eu espero 15 dias. Se eu tenho um saco gestacional e eu vejo vesícula, eu espero só 11 dias, tá? Isso daí é importante porque no comecinho da gravidez, para a gente identificar a gestação, eu não posso considerar o diâmetro médio do saco gestacional para calcular a idade gestacional. Então, isso é importante para vocês saberem para a prova. A idade gestacional, quando eu descrevo lá no meu consultório, saco gestacional sem vesícula, eu escrevo gestação tópica incipiente de aproximadamente 5 semanas pela sonoembriologia. Ponto. Tá? Não pelo saco gestacional. A ultrassonografia é considerada hoje como o marcador mais importante para a gente datar a gestação e ele permite o manejo fisiológico da gestação. Então, quais são os momentos que eu vou aplicar cada teste? Por exemplo, se eu não sei de quanto tempo eu não vou conseguir interpretar adequadamente o momento que eu vou pedir a translucência nucal. E aí eu perco o exame. Ou que eu vou fazer o teste de tolerância à glicose. Ou mesmo, quando é que essa criança já não é mais prematura, para não causar um parto prematuro e iatrogênico. Então, datar corretamente é muito importante. Uma vez que eu datei a gestação, que eu estabeleci a data prevista do parto, eu não troco ela mais, tá? Salvo algumas circunstâncias, por exemplo, tem um erro em algum exame, eu vou rever o exame, o CCN estava mal aferido. Então, como eu faço perícia de laudos médicos, a gente fez isso bastante. Aí, quando eu troco a datação, eu troco na carteirinha, em geral eu escrevo, eu assino e eu carimbo, para mostrar que realmente aquilo estava mal datado, tá? A gente tem duas formas para estimar, a forma clínica e através da propedêutica complementar. Como eu acabei de falar para vocês, hoje, se a gente for considerar a data da última menstruação ou volume uterino, é melhor a gente fazer pelo ultrassom, pelo comprimento cabeça-nádega. Se eu for utilizar os múltiplos parâmetros, atualmente é considerado o exame até 21 semanas e 6 dias como adequado para datar a gestação. Acima disso, se eu fizer um exame com 24 semanas, por exemplo, for o primeiro exame dessa paciente, em geral a gente considera essa gestação mal datada. E aí a gente começa a entrar nos pormenores se é melhor seguir a data da última menstruação ou os múltiplos parâmetros. Tá? Mas, a rigor, os pacientes que têm acesso à ultrassonografia, o ideal é fazer o cálculo da idade gestacional pelo comprimento cabeça-nádega. Agora, se foi uma paciente que fez fertilização in vitro, aí não, a fertilização ela é gold standard, né? Porque é aquela que eu peguei, eu fiz a fecundação, óvulo, espermatozoide, eu sei a data e falo para a paciente, né? Eles falam, o pessoal da fertilização fala para a paciente quando é que ela fez a anidação, né? Que coloca dentro do útero, se aquele embrião estava no 3º ou no 5º dia, e aí a datação é a mais correta pela fertilização. Então, pela fertilização é o gold standard, depois a gente passa para o CCN e depois para a data da última menstruação naquelas gravidezes acima de 22 semanas, tá? Quanto mais precoce eu faço a ultrassom, melhor. Só que esse mais precoce significa acima de 8 semanas, tá? Pelo ISUOG, a gente considera que é melhor utilizar um ultrassom acima de 8 semanas. Então, se eu tiver um ultrassom com 6 e um com 11, eu vou utilizar o de 11. Isso sempre me perguntam nas aulas ou quando eu estou avaliando laudo, como eu falo de perícia, e é importante ter isso em mente, né? Que os ultrassons abaixo de 7 semanas, eles não são tão bons para datar a gestação quanto os ultrassons acima de 8 semanas. Lembrando que é melhor o CCN para datar do que os múltiplos parâmetros. E a gente vai ver uma tabelinha agora um pouquinho mais para frente, tá? Então, na primeira metade da gestação é melhor, reduz indução por pós-datismo. Esse foi um estudo de Bennett e colaboradores que comprovou isso, 2004, e os equipamentos nem eram tão avançados quanto hoje. Eu acho que se a gente repetisse esse exame, essa casuística hoje, a gente teria novos achados. No entanto, como o ultrassom está muito difundido hoje, em geral, muitas gestantes conseguem fazer, mesmo no nosso Sistema Único de Saúde, conseguem fazer ultrassom ainda no primeiro metade da gestação.
Aqui é o quadrinho que é universalmente distribuído, né? Mas é para lembrar que quando eu tenho este erro, é para eu utilizar o ultrassom. Então, se eu tiver, eu dou um exemplo bem simples. Se eu tiver a data da última menstruação como 9 semanas e o ultrassom der 10 semanas, eu vou utilizar o ultrassom. Esse erro não é para manter a DUM. Esse erro é para a gente utilizar a ultrassonografia, tá? Então, entre 8 semanas e 8 semanas e 6 dias, o erro é de 5 dias. Então, se eu tiver um ultrassom com 8 e a DUM tiver 8 e 5, eu tenho 8 semanas, tá? Acima de 9 semanas, até 13 mais 6, o erro é de 7 dias. Na verdade, até 15 semanas e 6, o erro é de 7 dias. Só que aqui eu vou estar utilizando os múltiplos parâmetros e eu tenho que ficar muito atenta a parâmetros discordantes, tá bom? Acima de 16 semanas até 21 e 6, o erro é de 10 dias. Cabível. De 22 até o terceiro trimestre, que é 27 semanas e 6 a 14 dias, e a partir de 28 semanas, para datar a gestação, o ultrassom ele é muito pobre, porque você vai ter muita influência daquela alimentação da paciente, do meio que ela vive, de patologias que ela se encontra. Então, tudo isso pode prejudicar a datação correta da gestação. Lembrando, não utilizar o saco gestacional para calcular a idade gestacional. Então, no primeiro trimestre, a gente vai usar o comprimento cabeça-nádega com o feto na projeção longitudinal, que tenha líquido entre o queixo e o tórax, nas maiores distâncias, e tem que fazer a média de 3 ccns, tá? Se cair na prova, a média de 3 ccns. O CCN, ele não cresce de forma linear, ele tem uma progressão, né, aritmética, e é o melhor parâmetro para calcular. No segundo trimestre, nós utilizamos aqui no Brasil principalmente os 4 parâmetros. Ele tem uma melhor predição quando eu faço essa biometria média, uma menor variabilidade, e eu tenho que estar muito atento aos parâmetros discordantes. No terceiro trimestre, uma avaliação única é insuficiente, e se eu for fazer seriada, que ela seja com intervalo de pelo menos 3, 4 semanas. Eu prefiro 3 semanas. Por quê? Porque se eu estiver frente a um feto com restrição, vamos supor que eu fiz o exame com 27, e aí eu vou esperar até 30. Quando eu repito o exame, ele está com 28, pode ser que esse feto já era restrito há mais tempo. Então, é por isso que eu não gosto do intervalo de 4 semanas. Mas se essa paciente faz com 27, e aí ela faz depois de 3 semanas e está com 30, ele é melhor para predizer. Outra forma que a gente calcula é através do centro de ossificação epifisária. Então, se eu tiver o fêmur distal, eu tenho 32 semanas, a tíbia proximal 36 e o húmero proximal 38 semanas, tá? Então, esses marcadores são importantes quando a paciente chega muito mais tarde. Quando é que eu tenho isso? Eu tive há uns 2 anos, uma paciente que era moradora de rua, né, de vulnerabilidade, drogadita, bem emagrecida, e ela chegou com muita dor no pronto-socorro, e depois da primeira avaliação, de que estava com 2 centímetros de dilatação, a gente não sabia se tinha que inibir ou se deixava um trabalho de parto acontecer, e aí, como eu estava no plantão, a gente foi fazer a biometria. E aí a biometria dava para umas 34 semanas, 33, 34 semanas. O que eu fui olhar? Na verdade, tinham parâmetros discordantes, a cabeça era maior do que o resto do corpo da criança, mas ele tinha já a epífise, a epífise proximal da tíbia. Então, isso me deu mais ou menos um parâmetro de que aquela criança não era prematura, que ela devia ter mais do que 36 semanas. Então, eu conversei com a equipe, falei assim, acho que é melhor a gente deixar evoluir, porque ele era bem restrito. Tinham outros parâmetros que demonstravam que não era uma criança de 33 semanas, que era uma criança só pequena mesmo, e depois, quando nasceu, o caporro deu 37 semanas. Então, era um trabalho de parto, que estava no tempo certo, mas que era uma criança muito pequena. Então é importante nesses momentos a gente lembrar, né? Lembrando que até pouco tempo eu dava bastante plantão, né? Agora eu estou numa fase mais tranquila, mas quando a gente está lá na vida real, tem que lembrar desses ensinamentos aqui, tá? E lembrando que os exames subsequentes não servem para alterar a idade gestacional, eles são para avaliar o crescimento e não a idade gestacional. Isso aqui caiu como um dos itens de uma questão de prova recentemente.
Bom, outra revisão, né? Então vamos já, sem respirar, para a gestação gemelar. E o que eles pedem de gestação gemelar? Em geral, a gente tem na gestação gemelar a zigoticidade, que é o material genético da criança, se ela é monozigótica, veio do mesmo óvulo e espermatozoide, ou se ela é dizigótica, de óvulos e espermatozoides diferentes. Eu vou avaliar, então, pelo ultrassom, a corionicidade, que eu tenho que ter o diagnóstico até 14 semanas. Se essa gravidez é monocoriônica ou dicoriônica. E, por fim, se ela chega numa gestação muito avançada, o que eu vou olhar é se ela é monoamniótica ou diamniótica. Monoamniótica é quando tem só uma membrana separando as duas cavidades. Quando é diamniótica, quando eu tenho duas membranas, uma de cada saco gestacional, que elas se encontram e essa membrana fica mais espessa. Aqui era uma trigemelar dicoriônica, olha que legal. Então era trigemelar, isso aqui é o mais comum do trigemelar, tá? Dicoriônica, uma placenta posterior, uma placenta anterior. Quando eu falo que ela é dicoriônica, então eu tenho aqui uma membrana bem clara, né, fica mais grossa para poder ver que são de placentas separadas, e aqui é um âmnio bem fininho quando a gente vê que eles estão de uma placenta só. Então ela era uma trigemelar, dicoriônica, triamniótica, porque esse aqui tem uma membrana, aqui tem a dele e essa tem a dele, tá bom? Então cada um tem a sua. Se eu tiver uma gestação que ela é gemelar, eu procuro a membrana e eu não encontro, obviamente que ela vai ser monocoriônica, a gente vai ver mais pra frente. Então, os critérios para eu identificar são leitos placentários distintos, tá? Depois do segundo trimestre, sexos discordantes. Ou, se eu não vejo membrana entre as duas crianças, só pode ser uma monocoriônica. Isso fica uma dica para vocês, tá? Então, a classificação, a grande maioria dizigótica, cada criança vai ter o seu leito placentário distinto e a sua membrana distinta, e as gestações sempre dicoriônicas. Já a monozigótica, ela é 1/3, principalmente para a nossa população ocidental. Já no Japão, que a incidência de gemelar dizigótica ela é muito menor, vai ter meio a meio. Tem a metade monozigótica e monozigótica e metade dizigótica, tá? Isso vai depender da população. Por exemplo, na África é muito comum ter gestação gemelar. Então a dizigótica é 3/4 das gestações, e as monozigóticas são menos comuns. Então, esse parâmetro aqui é mais ou menos para a população ocidental caucasiana geral, tá? Bom, da monozigótica aí vem a pegadinha. Um óvulo é fecundado por um espermatozoide só que se eu dividir muito precoce até o 3º dia da gestação, eu posso ter leitos placentários distintos, cada um vai ter sua membrana, e eu vou ter uma gestação dicoriônica. Então, eu tenho uma monozigótica dicoriônica. 25% das gestações acontece isso. Se a divisão for do 4º ao 7º dia, que é o mais comum, em 74% dos casos, eu vou ter uma gestação monocoriônica diamniótica. Isto significa um leito placentário único, mas cada criança fica dentro da sua bolsinha. Ele é melhor, não tem entrelaçamento do cordão, entanglement, né, do cordão. Quando eu estou frente a uma divisão que aconteceu do 8º até o 12º dia, já no período aqui, que teve anidação, né? A anidação acontece nesse período, eu vou ter uma placenta e uma cavidade amniótica única. O maior problema dessas gestações é que o cordão umbilical, eles se entrelaçam, tá? E o que é importante a gente falar sobre isso? É que as pacientes que são diagnosticadas com gestação monocoriônica, monoamniótica, em geral chegam para mim desesperadas, que vai ter o entrelaçamento, que as crianças vão morrer. E aí, geralmente, eu que faço bastante gestação gemelar, falo para elas, calma, respira, já está entrelaçado. Fica tranquila. Se tiver com mais do que 15 semanas, já era. Por quê? Porque esse comecinho, quando eles são muito pequenininhos, com 8, 10 semanas, eles têm uma movimentação muito ativa. E aí, os cordões umbilicais são muito próximos. E as crianças ficam passeando de um lado para o outro. Então, esse entrelaçamento que acontece muito lá no comecinho. E aí, depois, conforme eles vão crescendo, cada um fica num cantinho. Mas esse entrelaçamento já aconteceu. E aí, eu brinco com elas, eu falo assim, a gente não vai
abrir para desenrolar. Então, a gente vai deixar lá. E o que a literatura demonstrou? Que os óbitos acontecem principalmente no fim da gestação, quando as gravidezes estão muito avançadas. Porque esses cordões geralmente têm uma geleia de Wharton muito pequena. E esse entrelaçamento para causar o óbito, a interrupção da circulação, ele é mais grave, então, no final da gravidez. O que a gente faz, então? Faz um parto prematuro, tá? Então, gestação monocoriônica monoamniótica, para não ter um desfecho desfavorável, o parto é entre 32 e 33 semanas, né? No máximo 34, tá bom? E por fim, se a divisão é maior que 13 dias, a gente tem a gemelaridade imperfeita, que é super rara e que a divisão, né, a separação vai depender do acolamento do coração. O único que impede, né, a divisão dos corações é o tipo D, que é quando ele tem compartilhamento de átrio e ventrículo. E aí é impossível, né, separar esses casos. Então, quando a gente tem uma união cardíaca do tipo D, ele é incompatível com a vida. Então, vai para o eco fetal. Se eles falarem isso, a gente interrompe. Ah, mas então a união é só do ónfalo isquiopago, né? Então, só barriga e perna. Aí sim, aí você já tem o coração separado, com certeza, não tem o tóraco, né? Então, você pode separar. Ah, encéfalo, também, eles fazem a separação, tá bom? Bom, lembrando que, por que eu tenho que identificar a corionicidade? Porque as gestações monocoriônicas cursam, em geral, 3 vezes mais com risco de perda espontânea, principalmente quando a gente está abaixo de 24 semanas. Mas essa perda, ela persiste até o termo, tá? Então, aqui são nos locais que são permitidos, a gente não vai entrar em consideração, porque aqui é estudo da Dinamarca, né? Mostrando que eles interrompem bastante crianças, eles são muito pragmáticos, né? Então, se eles sabem das complicações, eles realmente preferem interromper, foram 13 casos. Mas daqueles que seguiram a gravidez, tiveram 23 que tiveram complicação, que foram 3,4 vezes mais do que as gestações dicoriônicas, tá? Bom, aqui é a parte para vocês da prova. O diagnóstico da corionicidade tem que ser feito no primeiro trimestre da gestação. Como eu falei, eu estou fazendo perícia e nesse momento o que a gente mais busca é ensinar para os colegas que tem que datar, porque isto muda como eu vou seguir a gestação. É muito importante eu datar. Eu acho que devia cair em toda a prova da CBR uma imagem para vocês perderem o medo de fazer a corionicidade. Quando eu estou com os residentes da radiologia, eu sempre falo, gente, não tenham medo. Vocês veem cálculo de 4 milímetros no rim que o paciente vai passar por uma cirurgia, vai fazer aquelas litotripsia, e aí fica com medo de fazer diagnóstico de corionicidade? Não, por favor, a imagem é muito clara. Então, dá para ser vista, tá? Então, no primeiro trimestre, é de 5 a 14 semanas, eu vou ver o número de sacos gestacionais, a presença da membrana amniótica e o sinal do lambda versus o T. E o que é isso? Então, na dicoriônica, bem no comecinho, ó, se eu vejo esses dois olhinhos bem separados, não tem erro, dicoriônica, tá? Ah, ele tá um pouquinho mais avançado, doutor, eu não tô vendo os dois olhinhos separadinhos aqui, eu tô vendo assim, ó, essa invaginação enorme. Isso aqui é sinal do lambda. Então, isso daqui é uma gestação dicoriônica. Inclusive, sinal de lambda presente em qualquer período da gestação é patognomônico de gestação dicoriônica, tá? Lembrando disso. Aqui a gente tem uma gestação tricoriônica. Como é que eu sei? Aqui, ó, sinal do lambda aqui e uma placenta aqui, ó. São 3 casinhas de 3 fetos, né? E aqui tá cursando com 1, 2 e 3, tá? Na monocoriônica, o que eu vejo? Um saco gestacional único e 2 criaturas lá dentro. Nossa, essa vesícula está uma perto da outra, isso é alguma coisa? Não. Só tem uma vesícula, alguma coisa? Também não. A gente não considera mais como gestações que podem complicar qualquer cenário desses diferentes, tá? É estranho? É, mas não é um sinal de mau prognóstico. E se eu tenho aqui um leito placentário único e ele está saindo em T, e teve a prova do ano passado que caiu exatamente isso, que era na avaliação de um ultrassom, foi vista a membrana inserindo com o sinal do T invertido no leito placentário. Qual é o diagnóstico desta gestação?
Ah, é uma gestação monocoriônica diamniótica. Ah, e por que você sabe que é diamniótica? Porque senão não tinha membrana, né? Então, se eu vejo só um leito placentário sem membrana, pode cair isso na prova. Eu, por exemplo, perguntaria num nível de dificuldade mais hard. Gestação gemelar, que eu vejo um único leito placentário e não identifico membrana entre elas, significa gestação monocoriônica dicoriônica diamniótica, monocoriônica monamniótica. É mono, né? Tá? Então, aqui só para lembrar, eu sei que a revisão é de prova teórica, mas é para vocês me ouvirem. E aqui a gente vê, então, o sinal do lambda, o sinal do lambda, e aqui são dois leitos placentários separados, tá? Na monocoriônica, eu vejo um saco gestacional único e as duas cavidades, o sinal do T, e aqui a mesma coisa de um saco gestacional só, tá? Na monamniótica, na verdade, me dá um frio na barriga quando eu vejo isso, porque eu tento o máximo, sabe, chacoalhar, para ver se eles não são unidos, tá bom? Porque mesmo estando assim, poderiam ter algum tipo de união, né? Tem uma cabeça para cá e outra para cá, ia ser bem raro, mas poderia ter. Agora, aqui eu vejo um saco gestacional, aqui eu vejo um saquinho só e os dois muito próximos. Isso acontece porque os dois cordões umbilicais, eles eram para ser crianças uma só, né? E eles saem muito pertinho, tá? E mais no avançar da gestação, eu vejo esse entrelaçamento do cordão aqui, ó. Tem um cordão inserido aqui, o outro aqui e uma breobície aqui. Tá bom? E com essa forma que a gente segue, na gestação monocoriônica, monamniótica, tirar os fetos com 33 semanas, mais ou menos, eu falo que eu vou na média, né? É de 32 a 34, eu prefiro tirar com 33. Faz o corticoide, já não precisa fazer neuroproteção, e essas crianças, né, já vão para parto. Bom, e o que a gente identifica que nenhuma criança foi perdida assim, tá? Então é muito importante ver isso. E sobre o amnio, lembrar, pelo ISWOG tem um estudo recente mostrando que se tem uma membrana maior que 2 milímetros, que provavelmente é uma gestação dicoriônica. E se a membrana é menor do que 2 milímetros ou 1 milímetro, é monocoriônica, tá? Esse estudo foi feito com os aparelhos de alta resolução, foi um só, então a gente está esperando mais dados da literatura aí para poder considerar isso como uma verdade. Porque há algum tempo atrás a gente não considerava, mas os equipamentos também eram mais antigos, tá? Quando a gente está frente ao diagnóstico mais tardio, que é difícil eles perguntarem na prova, mas ou eu tenho leitos placentários bem distintos, ou eu vou ter sexos discordantes, um menino e uma menina, ou o sinal do lambda presente em qualquer época da gestação é dicoriônica. Agora, se eu tenho uma placenta única e eu não tiver membrana entre eles, sempre vai ser monocoriônica, tá? Por que é importante? Lembrando, porque a monocoriônica tem muito mais complicação do que a dicoriônica. Então, eu tenho que avaliar a monocoriônica de 15 em 15 dias até o parto, que ocorre por volta de 36, atualmente até 37 semanas. Confesso que eu sou muito feliz com tirar esses bebês com 36. Eles têm uma maturidade muito boa, poucos vão para a UTI, se não forem por protocolos bem específicos, tá? E eles evoluem super bem. O gemelar sempre é um pouquinho mais maduro do que a gestação única. Tem alguns estudos que mostram isso, né? Para mesma idade gestacional, a gestação única, eles têm muito mais desconforto respiratório do que as gestações monocoriônicas. E se acredita que a natureza é sábia, né? Deve liberar algum hormônio, porque sabe que essa gravidez não vai até o termo. A grande maioria das gestações múltiplas tem um parto prematuro. Acho que cerca de 50% tem um parto abaixo de 37%, tá? Então, assim, monocoriônica, eu preciso do diagnóstico correto para começar a investigar de 16 até 36 semanas. Isso é importante até para vocês colocam no laudo. Sugere-se avaliação a cada 15 dias para identificar as complicações da monocorionicidade. Vocês vão estar respaldados por lei, tá? Se colocarem isso. Já a dicoriônica, ela pode ser a cada 4 semanas. A gente vai ter que sempre estar ligado se tem discordância de crescimento, de líquido, algumas outras complicações, mas em geral essas gravidezes evoluem muito melhor, tá?
A datação, lembrando que no primeiro trimestre é sempre o CCN do maior gemelar, porque se considera que se o segundo não está crescendo de uma forma adequada, pode ser referente a uma aneuploidia ou alguma complicação, malformação que esse feto porventura possa ter, ou se eu tiver acima de 14 semanas, por exemplo, com 15, eu vou utilizar ou o maior CC ou os múltiplos parâmetros. Aqui no Brasil, ele funciona melhor os múltiplos parâmetros do que a circunferência cefálica isolada, tá? Alguns outros trabalhos da Alemanha também demonstraram isso. Em geral, a circunferência cefálica é utilizada isoladamente na Inglaterra, mas em muitos países a gente usa os múltiplos parâmetros porque ele vai trazendo uma melhor previsibilidade, tá? O primeiro gemelar sempre é considerado o que está mais próximo do orifício interno do colo e não aquele que você pega primeiro, pelo amor de Deus, e nem é o cefálico, porque pode ser que o primeiro está pélvico, aí o médico na hora que abre a cavidade toma um susto. Então, o certo é o feto que está mais próximo do orifício interno do colo. Quanto à translucência nucal, lembrar que se eu estou numa dicoriônica, doutora, mas você falou que 25% é monozigótica. Bom, no ultrassom eu não vou saber. Então, a gente é considerado matematicamente falando, que daquelas gestações que eu tenho lá, 1/3 de monozigótica, 25% vão ser dicoriônicas. E no pool total de dicoriônicas, então, a gente tem 10% de monozigóticas. Isso não importa, gente, porque é mesmo sexo, né? E eu estou identificando 2 placentas ou dicoriônica, eu vou fazer um risco individual, tá? Porque eu não tenho como saber se eles são do mesmo material genético ou não. Não, pelo menos com as técnicas que a gente tem hoje, né? No futuro, quem sabe. Já as gestações monocoriônicas, como ela tem o mesmo material genético, então eu vou pegar o CCN do maior feto e a média das translucências nucais. Então eu tenho uma TN de 2 e uma outra de 1, a minha TN vai ser de 1,5. Tá? Mas eu tenho uma TN de 3 e uma de 1. Com essa discordância maior do que 20% entre as translucências nucais, elas me chamam mais atenção para que esse feto possa ter, no futuro, uma síndrome da transfusão feto-fetal ou um óbito fetal intrauterino maior do que realmente um ser aneuploide e o outro ser euploide, tá? Então, lembrando, monocoriônica com nucas discordantes, eu tenho que descrever. Até mesmo isso que eu acabei de falar, né? Um tem uma nuca de 1, o outro tem uma nuca de 2, é uma discordância de 100%. Então, assim, alguma coisa tem aí de diferente. Mas, em geral, para TSTT, eles falam de nucas mais aumentadas. Então, acima de 2,5, 3, e o outro com uma nuca bem normal, tá? O rastreamento para aneuploidias ele é igual, feito no segundo trimestre, só que para eu poder ver direitinho as mãos e os pés, o ideal é fazer com 20 semanas mesmo. Aí eu meço o colo do útero para fazer o rastreamento de prematuridade e vejo as anomalias. O risco de malformação é sempre maior no gemelar, porque eu estou carregando 2 crianças versus uma, e na monocoriônica. Por quê? Porque como eles se dividem, eu não estou dizendo daquela divisão da gemelaridade imperfeita, mas eles acreditam que até quando você divide o blastocisto ao meio, você pode carregar ali alguns distúrbios naquele material genético que tenham defeitos de linha média. Então, eles têm mais anencefalia, onfalocele, mielomeningocele. Então, a monocoriônica tem mais malformação principalmente de linha média do que as dicoriônicas, tá? Como eu falei, a gente rastreia prematuridade igual de gestação única, e a gente considera alto risco menor ou igual a 25. Antes separava, né, de gestação única de gemelar, mas agora é tudo igual, tá? É alto risco toda gestação que tem o colo menor ou igual a 25. Tá, em média da mesma forma. De intervenção para gestação múltipla, a gente ainda não tem definição na literatura do que é melhor, tá? Tem estudos falando de progesterona, de dobradose, 400 miligramas, tem estudos falando de pessar, tem estudos falando para não fazer nada, enfim. O que se sabe hoje é que em colos menor que 15 milímetros ou com dilatação de 1 centímetro, a circlagem está sendo bem aceita nestes casos, até 24 semanas, para segurar a gestação, tá bom? Bom,
Quanto à restrição de crescimento, a Asma Khalil e colaboradores, né, em 2018 fizeram esse estudo Delphi, para que tenha os critérios de que a gente vai considerar. Então, para as monocoriônicas, eu tenho que sempre estar mais alerta, porque quando eu tenho restrição de crescimento seletiva intrauterino e um for a óbito, o outro vai também. Então, são casos mais dramáticos que a gente tem que ver o critério de Gratacus tipo 1, 2 e 3 para ver o melhor momento do parto. Já na dicoriônica não tem esse problema. Então, eu vou considerar sempre um restrito igual de única, ou um peso fetal menor que o P3, ou se eu tiver um feto com peso menor que o P10, uma discordância entre eles maior ou igual a 25, ou uma umbilical resistente, eu considero como uma restrição de crescimento seletiva. Qual é a diferença? Vamos supor que eu tenho um feto de 24 semanas, numa gestação dicoriônica, que um feto é bem pequeno e tem um umbilical resistente. E às vezes, invariavelmente, eu pego assim, muito resistente, quase com diástole zero. É uma conversa difícil. Como eu faço fetal e faço aconselhamento, eu converso com o casal, com a mãe, e eu explico que a gente tem que pensar sempre no feto bom. Então, a gente vai tirar esses bebês acima de 32 semanas, quando eu vou ter menos risco de sequela neurológica para o feto que está lá. Por quê? Porque se um for a óbito, o outro não vai. Então, eu posso considerar que o que é melhor? Você tirar 2 crianças prematuras. Então, vamos lá, vamos colocar esse caso meu com 26. Ah, doutora, 28 a viabilidade na minha maternidade. Vou tirar? Pense só no seguinte, a viabilidade de ficar vivo da sua maternidade são 28 semanas. Mas a sequela neurológica, ela é de 90%. Então, você vai tirar tentando sobreviver a um bebê que tem lá muito pequenininho, que a chance de óbito dele é enorme por causa da prematuridade e do baixo peso, e vai imputar essa sequela neurológica para um feto que, se ficasse lá, ele não ia ter nada. Então, é isso que a gente explica para os casais. E, em geral, esses fetos aguentam bastante, e quando eles aguentam bem, a gente leva até 32, 33, 34 semanas, o que dá, e faz o parto pensando depois nesse outro feto. Mas a gente tem que garantir que essa mãe tenha pelo menos um feto saudável em casa. E não você tirar iatrogenicamente os 2 pensando só em tirar vivo, tá? Já na monocoriônica, a gente vai ter ou peso fetal menor que o P3, como isolado, ou o peso ou CA menor que o P10, discordância maior que 25, é umbilical resistente, tá? Então, esses são os segmentos. E das complicações da monocorionicidade, a gente não vai uma revisão intensiva, né? Então, lembrar que ou é o leito placentário que é desigual, então, às vezes eu tenho, 30% de uma massa placentária de um gemelar e o outro fica com 70%, e isso pode me causar uma restrição seletiva. Ou, por conta de anastomoses arteriovenosas, eu posso ter a síndrome da transfusão feto-fetal ou a sequência anemia policitemia. As anastomoses arteriovenosas, elas são de profundidade, aqui é um leito placentário, tá? Então, ela é mais grossa e de profundidade, e aí eu faço laser de uma borda e da outra para poder interromper esse fluxo que passa de uma artéria de um feto para a veia de outro feto. Ou as anastomoses artério-arteriais e veno-venosas, elas são de superfície, elas são de proteção. Exceto quando as artério-arteriais são de grande calibre. Então, ela é tão grande que ela drena todo o sangue não oxigenado de um bebê para o outro. E aí, ele acaba não tendo o desenvolvimento adequado, que é do gemelar acárdico ou da restrição tipo 3, tá? Então, as anastomoses vasculares, artéria arterial e veno-venosas, elas são de equilíbrio. Um feto fica passando para o outro sangue pouco com baixa circulação de O2, mas eles protegem. E quando eu tenho anastomose arteriovenosa, eu tenho a síndrome da transfusão feto-fetal ou a sequência anemia policitemia. Aqui é para demonstrar para vocês, aqui é uma placenta que eu fiz a coloração, que foi um parto com 30 semanas, de um restrito Gratacus 2. Dá para ver bem aqui o leito placentário de um dos fetos, com inserção filamentosa do cordão. O outro tinha uma inserção do cordão central. E o leito placentário era
2/3, né, do leito placentário. Aqui é uma anastomose artério-arterial de grande calibre, olha como ela é de superfície. E quando eu tenho a anastomose artério-venosa de profundidade, então aqui a artéria com a veia do outro, ó, são esses pontinhos artério-venosas aqui, ó. Todos esses pontinhos. E se eu conseguisse dar um zoom aqui, porque eu não consigo, você vê que ele chega, vai para a profundidade e sai do outro lado. Então, quando eu estou fazendo laser, o que eu faço? Eu queimo desse lado, queimo desse lado, queimo desse lado, queimo desse lado, para evitar essa de superfície. Ah, e aqui, doutora, que está unindo, por exemplo, aqui, ó, uma aqui com aqui. Bom, aqui é o mesmo cotilédone dessa placenta. A artéria, a veia, né, que está vindo da placenta, irriga esse cotilédone, sai o sangue pouco oxigenado pela artéria. Então, se eu queimar aqui, eu mato esse cotilédone, tá? Se eu fizer a mesma coisa aqui, eu mato esse cotilédone. Então, a gente saber esse equatorial aqui é o que faz a técnica da sequência anemia policitemia, a síndrome da transfusão feto-fetal ser cessada. Então, eu tenho que fazer a separação nesse meridiano aqui, tá bom? De restrição de crescimento na gestação gemelar, a gente tem tipo 1, 2 e 3. Então, a restrição na monocoriônica tipo 1 é este leito placentário aqui, que eu tenho discordante, um feto cresce menos que o outro, então eu tenho um feto menor que o P10, com discordância maior que 25, mas quando eu vou para o Doppler da umbilical dele, ele é bom. Então ele pode nascer entre 34 a 36 semanas. 36 é sendo muito bonzinho, tá? O tipo 3 é aquele que tem essa anastomose aqui, ó. Esta anastomose, ela é de proteção. Ela ajuda a fazer com que o fluxo de um bebê, desse bebê saudável, passe para esse outro e que ele fique melhor. Então, assim, essa anastomose aqui, grandona, é boa, é de proteção, ela não é gigantona. Então, o fluxo ele fica para o feto menor, presente, zero, reversa, presente, zero, reversa, fica parecendo um samba do crioulo doido, tá? O prognóstico ele é incerto, pode acontecer o óbito súbito, mas ele tem um prognóstico melhor do que o tipo 2. Aí o parto é entre 32 e 34 semanas e a sobrevida de ambos os fetos é em torno de 80%, tá? Agora, quando eu estou no tipo 2, é aquele que evolui como restrição da gestação única. Ele faz aumento de resistência, ele não fica assim, ó, presente, zero, reversa, presente, zero, reversa. Aqui a gente fica vendo, você diminui a velocidade do fluxo, e aí você vê várias ondas juntas, você fica vendo esse padrão. Então, quando a grata com os 3, a gente sabe que vai fazer avaliação até umas 30 semanas, uma vez por semana, depois de 30, 2 vezes. Não precisa internar a paciente, porque não vai mudar em nada o prognóstico. E o parto você determina entre 32 e 34 semanas, tá? Já no tipo 2, não, essa precisa internar. Então, ele tem a diástole zero, depois ele vai virar diástole reversa, e se um bebê morrer, ele acaba faltando a circulação, ou ele causa sequela grave no outro feto, ou os dois vão a óbito. Então, nesse caso, o segmento é igual de gestação única com restrição, o parto é o mais precoce possível, entre 30 e 32 semanas. Eu tive um trigemelar que tinha essa... 2 que estavam fazendo essa sequência de restrição seletiva tipo 2 e dentro da evolução falaram para mim, não, mas dá para esperar até 32. Falei, gente, a gente está falando de um trigemelar que chegou em 30 semanas. E hoje, com os avanços do berçário, a gente tem um recurso muito melhor para a gente seguir. Então, acabamos fazendo parto com 30 semanas. Por quê? Porque eu não vou arriscar nessa gravidez essa mãe. Os dois, de repente, vão a óbito, vão ter sequela neurológica. Como o material que é liberado na circulação é muito grande, de 2 fetos de 30 semanas, ela podia entrar em trabalho de parto e acabar perdendo os 3 fetos. Então, a gente acabou fazendo o parto. E os 3 foram para casa depois de 48 dias, mais ou menos. Assim, acho que foram 48 ou 60 dias, uma coisa assim. Enfim, super felizes, deu tudo certo. Então, é importantíssimo a gente ter esse parâmetro clínico para avaliar todas as gestações, tá? Então, tipo 1 pode evoluir para o tipo 2 ou 3, não significa que ele vai ficar sempre tipo 1, então a gente repete esse exame 2 vezes por semana. Ou o tipo 2 é um compartilhamento desigual das massas placentárias, que eu acho que foi esse aqui, ó, que a gente acabou fazendo parto, porque ficou muito restrito
e ela começou a alterar ducto, ou o tipo 3, que são anastomoses arterioarteriais de grande calibre, e aí eu já segui até 34 semanas que ficaram super bem, estavam crescendo bem, estava indo tudo bem, a mãe teve um parto. Esse caso eu conto porque foi muito bacana, a gente ficou seguindo ela 3 vezes por semana, ela vinha, e aí quando eu falei, vamos internar para fazer a cesárea com 34, ela não queria, ela tinha 2 partos normais, e ela falou, não posso ter cesárea, eu falei, posso ter parto normal? Aí eu falei, é muito arriscado você ter. Não posso esperar até 35, 36, doutora, porque é muito prematurinho. Eu falei, olha, da minha parte, não. Logicamente que a gente não vai te amarrar e te anestesiar à força, mas por mim, é um parto cesárea indicada com 34 semanas. E aí, esta paciente entrou em trabalho de parto. A cesárea estava indicada para um dia, sei lá, quarta-feira, 7 horas da manhã. Ela entrou em trabalho de parto na madrugada. Ela chegou no hospital. Um bebê nasceu às 5, o outro nasceu 5h30, antes da cesárea indicada. De parto vaginal do jeito que ela queria. Mas com 34 semanas. Então eu falei para ela, viu? Não estava errada. Era 34 semanas. E graças a Deus os 2 bebês ficaram bem, tá? Bom, essa daqui é o que mais cai na prova. A restrição seletiva, por que eu trouxe primeiro? Porque como as provas estão evoluindo cada vez mais para o fator de restrição, eu sei que é muito difícil cair, mas podia cair aquela parte de restrição seletiva. Agora, o que eles gostam de perguntar mesmo mais é sobre síndrome da transfusão feto-fetal. Ela acontece de 1 em cada 6 gestações monocoriônicas de amnióticas. São complicações dessas anastomoses de profundidade arteriovenosas, e o diagnóstico é pela discordância de líquido. Uma cavidade com maior bolsão menor que 2 e o outro com maior ou igual a 8. Tá? E aí eu tenho que avaliar a repressão vesical e o Doppler. Então, todos os meus laudos de gestação monocoriônica, eu tenho 3 pontos importantes. A discordância de crescimento. Para medir a bexiga no eixo longitudinal, eu faço 2 medidas da bexiga e tem que fazer o Doppler para fazer a avaliação de como é que está essa circulação, tá? Por quê? Porque eu só vou ter STT se eu tiver primeiro desbalanceamento de cavidades. Não é peso. É líquido, tá? O problema é a quantidade de líquido que passa nessa circulação da artéria para a veia, e aí um feto fica, a artéria venosa é do feto menor para o maior, e esse aqui fica policitêmico, e esse fica aqui às vezes anêmico, ele fica bem pequenininho, então passa uma quantidade de sangue muito importante para esse feto grande. E quem sofre mais por sobrecarga cardíaca é o feto receptor mais do que o doador. Sempre a gente pensa que quem vai a óbito primeiro é o doador, mas quem pode ir a óbito primeiro é o receptor por insuficiência cardíaca, tá? Tem o estadiamento de Quinteiro. O estágio 1 é quando tem polidrâmino e oligoâmnio. Hoje em dia se discute muito se faz laser já no estágio 1 ou não. Eu sou da linha de que prefere não, mas é porque eu sou menos invasiva, né? O que se diz é que 50% dessas gestações vão ter um equilíbrio de líquido. Eu prefiro acompanhar do que impor nessa paciente um risco de fazer um procedimento invasivo que tem um risco elevado de óbito para 1 ou 2 fetos, numa gestação que metade pode evoluir de uma forma favorável. Agora, quem é a favor da cirurgia diz assim, mas você está impondo o risco de 50% das gravidezes de ela evoluir e evoluir de uma forma desfavorável. Então, hell if you do, hell if you don't do it. Então, o diabo se você fizer ou não fizer, né? Agora, a partir do estágio 2, quando eu tenho o desequilíbrio das cavidades amnióticas e a bexiga do feto 2, doador, não é visível mais, aí eu tenho realmente o respaldo, porque significa que está ficando mais grave. No estágio 3, eu tenho uma umbilical com diástole zero reversa. No estágio 4, hidropsia de um dos fetos. E no estágio 5, quando um deles vai a óbito, que tem risco de 30% de sequela neurológica para o segundo feto, tá? O tratamento gold standard hoje é a fotocoagulação a laser das anastomoses vasculares, porque eu trato a doença. Eu separo as anastomoses. Em geral, elas são de 5 a 8 anastomoses que tem. Então, estes pontos que a gente viu aqui,
que estão aqui, ó, artéria venosa, você primeiro cauteriza eles, porque às vezes é bem calibrosa, cauteriza de um lado, cauteriza do outro, e depois você liga os pontos, que é a cirurgia de Solomon, né? Você vem e queima toda essa região para não sobrar nenhum vestígio de artéria venosa, tá? Em geral, é depois que você faz os pontos de calcificação. A amniodrenagem são naqueles locais que não tem o laser para fazer, então eu faço só a amniodrenagem seriada, porque eles referem que você tira a pressão de cima do leito placentário para melhorar o fluxo, principalmente das circulação arterial, veno-venosa, de equilíbrio que tenha dessas gestações, tá? Aqui é um exemplo de um oligoâmino nessa cavidade, ele fica até mais concentrado, e polihidrâmino na outra cavidade. A sequência anemia policitemia é um tipo de anastomose arteriovenosa, só que o vaso é muito petitico, assim, bem pequenininho calibre. Acontece geralmente depois do laser, quando não se fazia a cirurgia de Solomon. Hoje, quando faz Solomon, ele serve exatamente para você não deixar uma anastomose bem pequenininha. Às vezes você cauteriza muito de um lado, cauteriza do outro, mas ele forma uma fístula ali pequenininha. Essa fístula não deixa passar todo o citoplasma, né, todo o líquido da circulação dos fetos. Ele fica pingando hemácia. Aí um feto fica policitêmico e o outro fica anêmico. O policitêmico, ele fica com menos do que um múltiplo da mediana, e o policitêmico maior do que 1,5 múltiplo da mediana. Ele vai ter anemia e hidropsia, e o feto receptor fica pletórico e com síndrome de hiperviscosidade. Ele pode ter trombose da artéria renal, tá? Principalmente da artéria renal direita. Então é muito grave. Então aqui é mostrando, ó, os pontos dos gêmeos, né? Aqui, com uma discordância muito grande desses dois fetos. Aqui eles estão mostrando pertinho, ó, tá vendo pertinho, os parzinhos, né? Agora, quando tem essa discordância muito grande, em um estudo mais recente, eu sempre esqueço que é um italiano que mora na Holanda, que faz esses estudos, ele mostra que a discordância de 0,5 a 0,7 já é indício de sequência anemia policitemia. Tá? E o que é isso? Então é isso, ó, uma placenta bem anêmica, uma placenta policitêmica. Essa placenta aqui eu adoro ver, porque ó, é uma monocoriônica bilobulada que tinha estas anastomoses que dava para ver, eu tenho ela colorida depois, e uma anastomose bem levezinha aqui, que fez com que esses fetos, esse aqui não é deles, tá? Mas que ficou assim, ó, um anêmico e um policitêmico. A gente tem um fluxograma para identificar essas complicações na gestação, que são, primeiro eu pergunto se o maior bolsão é maior que 8 e o outro é menor que 2. Se a resposta for não, então eu não tenho síndrome da transfusão feto-fetal. Se eu tenho uma discordância de crescimento maior ou igual a 25, num peso fetal menor que 10, e o feto com peso menor que 10, se eu responder que sim, eu estou frente a uma restrição seletiva, aí eu vou abrir um leque fazendo Doppler da umbilical, se é tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Agora, se minha resposta for não, eu vou ver o pico sistólico da artéria cerebral. Se ele tiver uma discordância de 0,7 ou que ele tenha um menor que 1 e outro maior que 1,5, provavelmente eu vou estar frente a uma sequência anemia policitemia. Se minha resposta for não, eu posso ter apenas discordância de líquido ou discordância de peso. Aí eu faço, ao invés de 15 dias, eu faço uma vez por semana, por exemplo, tá? O gemelar acárdico é aquele feto que tem uma anastomose arterial de grande calibre. E aí, o fluxo, né, que vem da placenta pela veia umbilical, irriga esse feto. E aí ele solta uma anastomose artério para o outro bebê, ele leva o sangue com baixa oxigenação. E esse feto aqui, ele não faz a circulação para a placenta, então ele não equilibra a oxigenação dele. E aí, como entra na parte do abdômen, em geral o fluxo com baixo oxigênio faz com que não evolua a parte da cabeça e dos membros superiores. Por isso que chama gemelar acárdico. E como é que a gente interrompe a gestação? Fazendo a coagulação do cordão umbilical do feto acárdico, ou clampeamento do cordão, ou anastomose, tá? Ou laser. Nos gemelares monoamnióticos, já falei para vocês, a incidência é de 1%. A gente vai ver o entrelaçamento do cordão. A maior complicação são dos gêmeos unidos.
e aí a separação é quando é permitida na tóraco-onfalopagos ou tóraco-pagos, se você conseguir separar o coração. Se for do tipo D, que infelizmente é mais frequente, que é o compartilhamento de átrio e ventrículo, aí infelizmente não dá para separar, tá? O parto entre 32 e 34 semanas, um risco decorrente do entrelaçamento do cordão, a gente minimiza com esse parto prematuro, tá? Nos Gêmeos Unidos, depende da separação do órgão e é sempre dramático, o parto é muito difícil, você tem que abrir uma incisão muito grande no útero da mãe, que vai fazer com que ela não vai ter uma próxima gestação. Eu acho que nessa parte a gente deveria pensar bastante sobre risco-benefício para essa paciente em interromper a gestação versus manter, mas se for interromper e não for tóraco-pagos com união de coração do tipo D, aí tem que ter muito critério para interromper, tá? E por fim desse bloquinho a gente vai falar sobre o colo do útero. A gente faz o rastreamento, porque ele é a principal causa de morbimortalidade neonatal do mundo, é a prematuridade. Tem um grande impacto socioeconômico, separação dos casais. Essa mãe que às vezes tem 2, 3 filhos, mas tem que ficar indo para uma UTI durante 40, 60 dias, então é muito complicado. A prematuridade extrema é quando ela ocorre menor que 28 semanas, a precoce de 28 a 32, moderada de 32 a 34 e a tardia entre 34 e 36 mais 6, né? A gente fala que a tardia é aquele quase adulto, né? Mas é prematurinho, tá bom? Cerca de 11% no nosso país são a gente tem uma incidência de 11% de parto prematuro, mas graças a Deus quase 10% já aquele prematuro tardio. O grande problema para a gente que reside é nesse 1,5% dos prematuros graves, né, extremos, precoces, que essa parte aqui, ó, tá muito associada com a restrição de crescimento intrauterino decorrente da pré-eclâmpsia, tá? Eu ponho esse 310 mil porque no Brasil estão nascendo 3 milhões de crianças, então o impacto é gigantesco de crianças que nascem prematuras, tá? Lembrando do que eu falei da prematuridade, né? Em relação a óbito, se nascer com menos de 26 semanas, é lógico, depende dos recursos de berçário que eu tenho. Naquele berçário que eu tenho ECMO, que é a circulação extracorpórea neonatal, que eu tenho equipes de enfermeiras dedicadas, como a gente tem hoje no Japão, com sobrevida acima de 22 semanas, é outra conversa. Mas aqui a gente está falando sobre as maternidades como um todo, né? A taxa de mortalidade menor que 26 semanas é de 90%, maior que 28 semanas, 10%, então melhor nascer mais que 28 para nascer vivo e ficar vivo. Agora, sequela neurológica para ser menos de 10%, acima de 32 semanas. O método de predição é avaliar o colo do útero, principalmente entre 24 e 20 a 24 semanas. E aqui é o corte que a mortalidade começa a cair, principalmente a partir de 26 semanas, e a sobrevida a aumentar a partir do mesmo ponto de corte, tá? E como é que a gente considera colo curto? É um colo que é menor ou igual a 25 milímetros, tá? Demonstrando que colos menores do que 15 têm 70% de risco de nascer abaixo de 34 semanas. Então, nesses casos, a gente indica circlagem, né? Agora, eu tenho um colo de 26 a 30, eu tenho zero risco de nascer prematuro? Não, o risco é 1%. Ele sempre vai existir. Mas, se eu tiver entre 16 a 25, ele tem um risco 3 vezes mais, tá? Qual que é o método? A bexiga tem que estar vazia, pela via endovaginal preferencialmente, medir do orifício interno ao orifício externo, não realizar a compressão com transdutor, o tempo médio é de 5 minutos, realizar uma segunda aferição após a compressão do colo do fundo do útero e considerar o menor valor obtido. Então, eu meço do orifício interno ao externo, com a bexiga vazia, né? Dá pra ver que a bexiga aqui tá vazia. Aqui é um colo medindo 40 milímetros, 4 centímetros, e ele tem um esvaecimento que é conhecido com esse mnemônico, Trust Your Vaginal Ultrasound. Então, o T é o normal, e mesmo que ele faça essa angulação, não precisa medir 2 vezes. Se isso cair na prova, é só responder que não precisa medir 2 vezes. O Your, ele começa a fazer um Y, né, de encurtamento, aqui a gente vê a membrana amniótica. Quando está esse colo de 10 aqui,
Às vezes a gente faz amniorredução para ajudar na hora da circlagem a não pegar essa bolsa. Do vaginal, eu vejo um V bem descrito aqui, e no U, aqui ficou um resquício de colo do útero, tá vendo? Agora, o que eu peço para os meus colegas, quando eles fazem ultrassom, me mandar foto, eu faço essa circlagem de emergência, né? São sempre dramáticas, a gente explica para as pacientes que assim, se eu não fizer nada, ele vai nascer prematuro. Então, entre nascer prematuro e a gente pelo menos tentar, a gente tenta, e eu tento até quando tem de protusão de bolsa até 1 centímetro mais ou menos. Então eu já fiz circlagem com paciente com 4 centímetros de dilatação e a gravidez foi postergada a ter cerca de 6 semanas. Então, se eu não fizer nada, a literatura demonstra que esse feto nasce de 7 a 21 dias. Se eu fizer a circlagem, ele pode ficar de 4 a 8 semanas. O meu delta T, quando eu faço, que tem um colo mais ou menos de 11, 12, né, para menos, é de 12 semanas. Então, eu já tive paciente que foi para cesárea com 37 semanas, que tirou o ponto e não entrou em trabalho de parto. Então, é muito gratificante. Então esse caso não tinha indicação. Tinha, né, porque eu não ia fazer sem indicação. Mas, uma média muito boa. O outro grupo da Escola Paulista, que também faz, são de 12 semanas. Então, tá muito parecido, porque a técnica é muito semelhante, tá? E o que é importante para te fotografar? Bem grande, magnificado. Eu ver que tem lábios anterior e lábio posterior. Esse caso aqui, por exemplo, é muito mais difícil de fazer a circlagem, porque eu não vejo lábio anterior e posterior. A minha chance de sucesso quando eu vejo essa foto é muito menor, tá? Às vezes eu nem faço circlagem, porque eu não vou dar falsa esperança para ninguém, infelizmente, né? E o SLUD? O que é SLUD? É um depósito de fibrina próximo do orifício interno do colo, ou aqui, como o colo está todo dilatado, ó, que eu falei que dá para circular, tá vendo? Ó? Esse caso aqui, acho que é um caso que foi meu mesmo. E aí a gente fez antibiótico 48 horas, essa paciente não entrou em trabalho de parto, aí eu fiz a amniorredução e depois eu fiz a circlagem, tá? E teve uma evolução super favorável. Então, os tratamentos são circlagem, progesterona e hoje foi meio proscrito o pessário. O ponto de circlagem que pode cair na prova são esses pontos brancos aqui no colo. Mas ele está fechado. Ele fica assim mesmo. Na hora que você faz a cirurgia, fica engruvinhado. Depois, o colo se molda novamente em volta do fio e a gente vê bem determinado isso aqui. E se você não pedir se a paciente não te contar, às vezes você não vê isso, tá? Você só acha o colo meio estranho. Aqui a gente vê a sombra do